E aí, pessoal, dando sequência aqui no evento Fintouch 2023, diretamente do Expo Transamérica. Estou aqui com a Loise, né? Então a gente está fazendo essa cobertura pela Let's Media com duas convidadas super especiais. Estou com a Dai e com a Kylie, da WLF. Explica pra gente já o que é a sigla. Sejam muito bem-vindas. Aqui a ideia é a gente fazer um bate-papo, contar um pouquinho do que vocês atuam e trazer a temática do evento, os desafios para a fintech, os desafios das mulheres no mercado de tecnologia. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui em nome do WLF, que é o Women Leaders in Fintech. Então é um grupo de mulheres, mas também com homens aliados. A gente acredita que toda a sociedade civil deve ser representada nesse grupo. É um grupo que busca aumentar a representatividade das mulheres nas fintechs através da capacitação. Então a gente acredita muito na questão de alianças, né, entre homens e mulheres e minorias, e inclusão de gênero, diversidade, além também da questão da educação. Então o nosso vetor é esse: educação, inclusão, diversidade e equidade de gênero. Interessante. E você, Dai? Você, dentro, né, desse contexto aí de inclusão das mulheres em fintech, qual o seu papel dentro desse processo? Então, meu papel é bastante simples. Eu sou só Chief Innovation Officer. Super a nossa tech girl. Tranquila. Apenas inovar no setor, né? E, então, assim, eu recebi com muita alegria, né? Tanto o convite da Kylie quanto da Adri para estar juntando-me a essas mulheres incríveis nesse movimento que eu realmente acredito. Eu não venho exatamente do mercado financeiro, né? Então eu atuo, estou mais no mercado de ativos digitais, de criptoativos. Tá. Então eu flerto com tecnologia e por isso a Adri, que me conhecia, me trouxe. Tá. E no mercado de tecnologia a gente sofre as mesmas dores, é semelhante. A gente realmente vê uma dominância masculina em detrimento do feminino, sem dizer os outros, né? Acho que as outras representatividades que são importantes também, né? E a partir disso achei interessantíssimo. Acredito muito na educação. Eu também tenho um background acadêmico, né? Sou professora, então essas duas bases são algo que realmente toca meu coração. Eu falei, então vamos lá. E a partir daí a gente está realmente montando como entregas que a gente entende que são necessárias nisso. Seria um programa de mentoria para a gente poder, de fato, trabalhar com essas mulheres, formando essas novas lideranças no mercado de fintechs, né? E também trabalhando, e estamos começando agora na parte básica de capacitação, no sentido de despertar o olhar feminino também para a área tecnológica. Então são essas as nossas duas bases. A questão da fintech é muito interessante porque ela traz dois setores que são tradicionalmente ditos como masculinos, que é de tecnologia e o financeiro. Exato. Então o nosso olhar é para a gente aumentar essa representatividade, que inclusive traz enormes benefícios econômicos e sociais. Então esse grupo visa isso, mas sempre com esse viés de que alianças precisam ser feitas, que não estamos sozinhos, que os homens também são nossos apoiadores, porque muitos homens incentivaram demais a carreira de mulheres. Sim. Então é um grupo que não exclui, a gente soma. É ótimo. Essa interseccionalidade, ela é fundamental de ser trabalhada justamente porque você consegue atingir e reduzir os números, né, que é essa disparidade que a gente tem no mercado financeiro, essa disparidade que a gente tem no mercado de tecnologia. Então, quando você casa duas coisas em uma, você consegue atingir dois grandes universos, que é o que a gente tem falado aqui, e essa atividade, essa parceria dos homens é fundamental, porque eu comento muito lá no Let's Women justamente isso. A gente não quer agora só somos o clube da Luluzinha, Exatamente. Não. A gente precisa, a gente quer. E eu sempre recomendo que os homens ouçam o podcast, justamente porque as dores, as vivências, as trocas, os homens lideram muitas mulheres, né? Eles têm mulheres nos seus times, então eles fazem parte. Cada vez mais a gente tem visto que eles querem se aliar, eles querem aprender, eles querem se desconstruir, porque a gente vem de uma sociedade que historicamente foi construída sobre o patriarcado, sobre o machismo e etc. Então, é super fundamental. E aí, como que é o dia a dia? Vocês promovem encontros? Como que vocês conectam essa comunidade? Promovemos encontros mensais. A gente vai ter o próximo, dia 25/10, o nosso parceiro, que é o Distrito. Inclusive com a sua participação maravilhosa. Estarei lá. Nosso painel. Será um painel moderado pela Dai. Sim. Uau. Então ela pode contar um pouco mais sobre a temática
e como vai ser esse dia maravilhoso. Conta pra gente, Eu vou até pegar a colinha, porque eu falo que eu sou uma pessoa que tem dificuldade, às vezes, de memorização. Falar a fica verdade, tranquila, é eu que ela também. não vive sem tecnologia. Ela é nossa tech girl, entendeu? Então ela tem que estar com a tecnologia próxima. Olha, eu vou entendeu? falar que comigo acontece a mesma coisa. Nos bastidores, antes da gente começar, eu tava travando muito de falar a sigla. e é justamente porque o meu parceiro, que é a minha colinha, o celular, ele não estava comigo. E aí minha língua trava, então fica tranquila, tá tudo bem. Então, só para não fazer erros. Mas a nossa proposta nesse próxima temática, a gente pega sempre temáticas que a gente reputa interessantes dentro desse propósito maior. Tá. Então, o próximo vai ser um pouquinho mais técnico. Nós queremos falar um pouquinho sobre o que esperar do mercado financeiro do futuro. E aqui nós vamos trazer, né, assuntos relacionados a meios de pagamento, a Open Finance, a ativos digitais, a infraestrutura de ativos digitais, porque hoje, quando nós falamos em mercado financeiro e do que está vindo, está indissociável ativos digitais. Sim. Cada vez mais a gente não vai poder falar de mercado financeiro tradicional e criptoativos. Cada vez mais será uma infra que vai estar comportando ativos, né, tokenizados, ativos digitais e etc. Então a gente quer fazer essa mistura boa. Tá. Então vai estar com a gente, além dessa maravilhosa, vai estar também a Nicole Deschank, que é, né, advisor de várias empresas, entre a mais hoje forte aí no mercado de infraestrutura em ecossistema de Web3, a Fireblock. Teremos a Janaína do Banco Central olhando com o olhar do regulador. Eu acho que essa intersecção é muito importante. Teremos também a Ana Luísa de Castro, da AstroPay, também estará lá. Eu acho que, por enquanto, essas que estão confirmadas. Confirmadas. Legal, a gente tem algumas surpresinhas. E a Andressa, que já está confirmada aqui. Sim, maravilhosa. Não tem mais como... Não tenho nem como. Não tem. Então, Imagina, será um prazer. essas que estão hoje já confirmadas. Então, a ideia é essa, a gente trazer esse caldo bom e debater isso. E um ponto muito bacana que a Dai comentou, a gente também tem eventos que são técnicos, mas eventos que vão discutir toda essa questão da diversidade, da inclusão, das dificuldades, desafios que as mulheres têm ao longo da carreira. E eu acho que um ponto crucial, pegando o link com, inclusive o painel que o WLF teve aqui, é a questão da bancarização das mulheres. Então, quanto mais as mulheres estão conectadas com o mundo da tecnologia, estão mais digitalizadas, estão mais bancarizadas, uma maior revolução social a gente vai criar. Só a bancarização das mulheres vai gerar 28 trilhões do PIB global em 2025. Nossa, pela que OCDE. maravilhoso. Então, cada vez mais precisamos ter esse olhar. E um outro dado que vocês trouxeram hoje no painel que eu achei super interessante, que a gente vê o tamanho do mercado, inclusive. Que nós temos 45 milhões de desbancarizadas no Brasil hoje, dessas 60% são mulheres. Olha Exatamente. E um outro ponto super interessante é quando você vai olhar o total de funding de Venture Capital global para a mulher. É 1,3% do funding total vai para a mulher. Só que o retorno das fintechs fundadas somente por mulheres é 84 cents para cada dólar investido em receita, enquanto os homens trazem 31%. Uau! E também o papel da diversidade. E são times que eles produzem mais, eles têm um impacto na própria receita e no retorno que essas empresas têm. Então, quando a gente fala hoje de inclusão, você percebe que é um benefício social econômico para toda uma sociedade civil. Sim, sim. Inclusive, até o ponto da liderança feminina é um olhar também para produtos e serviços voltados para as mulheres. Porque, justamente por elas não usarem essa questão de fintechs e o mundo digital, temos 21% de mulheres que não usam o digital, enquanto temos 29% de homens. Nossa. Que usam, na verdade. Usam. Exatamente. Então, é muito importante quando a gente pega esses dados, e eu brinco sempre, né, contra dados não argumentos, então eu gosto sempre de trazer dados, são dados globais. E no Brasil a gente também tem dados parecidos. Quando a gente olha e vê que a nível Brasil, somente 7% das mulheres estão em cargos de liderança. Caramba. É isso. Enquanto global, 16%. Pela Diversity Radar, pela Fintech Diversity Radar, é um report que existe, que eles fizeram em 2022. Caramba. É um número, e eu estava conversando hoje num outro bate-papo aqui, se cada grupo, cada empresa fizer um movimento, assim como vocês fazem, de inclusão, de equidade, somado, a gente vai ter no ano, em 5 anos, até 2030,
uma diferença muito grande. A gente vai conseguir, de fato, impactar. A gente vai conseguir provocar a transformação. Porque, mais do que falar que precisa mudar, nós precisamos ter uma ação. Nós precisamos fazer. Nós precisamos o verbo, né? Colocar o verbo ali e ir para ação e fazer. Então, já parabenizo todo o trabalho, todo o movimento de vocês. É mais do que fundamental. Pra gente, né, que é mulher, pra gente que convive, que atua no mercado financeiro, que a gente vê esse movimento. E até queria trazer aqui pra mesa uma pergunta barra reflexão. A gente vê muito falar de fintech, a gente tem muita associação com o Vale do Silício e a gente vê muito esse sonho, principalmente do brasileiro, de um dia chegar lá. Como que vocês, né, que estão no dia a dia lidando com fintechs, como que você vê isso para as mulheres? O quanto que a gente consegue criar ações e movimentos para inseri-las? Porque até então a gente vê lá muitos homens, né, muitos fundadores de startups e até esse movimento de criação de fintechs e de CEOs se deu muito por conta do boom lá no Vale do Silício. Então, como que a gente consegue, o que vocês acham que a gente pode fazer a 480 mãos para a gente ter uma representatividade maior feminina no Vale do Silício e brasileira, né? E levar mulheres para lá e não só lá, mas como é um polo de referência mundial, o que vocês acham que a gente consegue? Eu vou trazer outro dado para você. Pelo mapeamento que foi feito pela AB Startups e pela AB Fintechs, que ambos estão, né, presentes muito fortemente nessa questão de tecnologia, de mercado financeiro e fintechs. 84% das fintechs no Brasil são fundadas exclusivamente por homens, enquanto apenas 4% fundadas exclusivamente por mulheres. Então, daí a gente já vê a discrepância, né, nos dados. Eu acredito muito, como eu te falei, na educação. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Sim. Então, hoje eu vejo que as empresas passaram a ter uma responsabilidade social que antigamente cabia ao Estado. Então, eu acho que políticas não só inclusivas de gênero, mas de raça, de pessoas em situações menos favorecidas, você já cria um impacto social. Sim. Em relação às mulheres, eu acho que essa aliança com os homens é fundamental. A questão de você ter mentoria, a questão de você ter sponsorship, os vieses inconscientes. Os nossos eventos, por exemplo, eles são educativos, porque no último a gente conversou sobre diversidade, teve etarismo, e existem muitos vieses inconscientes, inclusive em relação à entrada de mulheres nas áreas que eles chamam de STEM, que é ciência, Science, Technology, Engineering e Math. E que está muito conectado ao que é o mercado financeiro e a tecnologia. Então, são vieses inconscientes que, infelizmente, precisam ser discutidos para serem desconstruídos, como você mesmo mencionou. Eu acredito muito que a liderança feminina, ela tem um papel de uma ajudar a outra. Existe um estudo de Harvard que também fala isso, que a suposta competição entre as mulheres se dá pela falta de representatividade. Então, eu acho que todas as mulheres, assim como os homens, têm um papel aí, de um ajudar o outro. Inclusive as líderes femininas, de, claro, promover ou contratar, sim, com base na meritocracia, em termos de igualdade, dos dois serem bons naquele momento, mas focar nessa questão de diversidade e de inclusão. E vocês acham que a gente ainda está muito longe da gente conseguir ter uma melhoria nesses números, né, que você apresentou aqui, ou não, que a gente já tem avançado bastante? Enfim, como que vocês enxergam esses desafios, não só para o próximo ano, mas dentro dos projetos que vocês estão, que ainda tem as mesmas, né, os mesmos desafios sempre ali repetidos. Vocês acham que isso tem melhorado, não tem melhorado? Vocês acham que tem algum tipo de bloqueio também de receptividade, de escutar cursos e palestras que vocês dão? Eu acho, na verdade, só o fato de a gente já estar debatendo isso nos últimos anos, de forma mais acentuada, que demonstra uma evolução social, mas é uma evolução e é um processo. Então, eu acho que tudo faz parte de um processo. E quanto mais aliados, quanto mais pessoas nós tivermos refletindo, ponderando, compreendendo, né? Justamente, eu acho que os vieses inconscientes, eles são muito complicados, porque você tem que, de uma certa forma, despertar e olhar e se criticar
poxa, será que realmente é dessa forma? Por que eu penso assim? Por que eu estou pensando assado? E através, como a Kylie muito bem sempre coloca, e como isso impacta, inclusive, no meu faturamento, quando você traz essa conexão, essa reflexão que tem um porquê também, que tem um ganho social e econômico, eu acho que as coisas começam a mudar. Eu acho que eu vejo uma evolução. A gente está há alguns anos aí no mercado, alguns anos aí trilhando o caminho, e eu não ouvia tantos debates, ou não neste tom de, ok, vamos conversar, porque eu acho que isso já é muito sintomático numa evolução. Tá. Mas é o começo. Temos muito caminho pela frente ainda. A gente tem avançado, mas não na medida que a gente gostaria. A pandemia também foi para a mulher um fator não positivo. Inclusive, se vocês derem uma olhada no report Gender Gap, levarão 132 anos para homens e mulheres terem equidade de gênero. Nesse ritmo. Em todos os setores econômicos, não é só em fintechs. Meu Deus. Então, quando vemos isso, é o que eu sempre falo, é uma ação da sociedade civil como um todo. Não é apenas uma discussão que é para mulheres. É da sociedade civil. E isso, gente, eu deixo muito claro também, não é só uma inclusão das mulheres. A gente tem esses dados, mas a gente também sabe que grupos diversos, eles impactam positivamente, não só como o profissional se sente da empresa e vai produzir mais, mas em níveis econômicos também. Uau! Eu queria puxar um assunto aqui, a gente não tem muito tempo, mas em uma das suas falas você comentou, acho que foi no evento passado que vocês falaram um pouco de etarismo, né? Queria que você trouxesse nesse âmbito de fintech, a gente talvez tenha criado um estereótipo de que é muito jovem, que atua e que cria e que desenvolve e que pensa. Mas eu queria que você trouxesse assim, como que é esse movimento, o que vocês têm visto das pessoas que já chegaram na melhor idade, nos 40 mais, 50 mais, e aí cada um tem uma categorização diferente, mas que já atingiram e que ou antes trabalhavam no mercado, ou mudaram e quiseram empreender, quiseram sair do mercado e montar uma fintech, ou quiseram fazer parte. Vocês têm visto isso quando a gente fala do etarismo feminino? E como que é essa relação versus a família, né? Porque a mulher, ela carrega ali uma série de obrigações, uma série de responsabilidades, porque eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser profissional, eu tenho que estudar. Então, como que é essa relação para quem chega numa idade um pouco mais descaracterizada do que as pessoas estão acostumadas a ver como um movimento mais jovem de fintech, tecnológico e etc.? Eu acho que a gente também está mudando isso. Quando você comentou sobre o Vale do Silício, hoje a gente tem o quê? A contratação de 60 a mais. Olha, legal. E como eu falei também da questão de que hoje a empresa tem uma função social que o Estado tinha, é interessante quando você tem a mistura das gerações. Porque as gerações milênios, gerações Z, elas são gerações que são muito mais impulsivas, né? Aquela geração que já faz acontecer, nem pergunta mais, né? E essa mistura de pessoas com idades diferentes, eu acho super interessante na construção de produtos, porque hoje, quando a gente fala de uma pessoa de 50, 60, não é a mesma de 30 anos atrás. Essa pessoa continua consumindo, essa pessoa continua gerando renda. Então, eu acho que hoje em dia você ter essas gerações, e isso foi uma coisa que eu vivi quando eu trabalhei no eBanks, e que eu percebi que até como líder eu teria que desenvolver outras habilidades, porque eu tinha diversas gerações no mesmo time, com vieses inconscientes também totalmente diferentes. Mas eu só vejo ganho. O que a gente precisa ter é empatia e acolhimento do entendimento. E aí você tem uma evolução, inclusive, de autoconhecimento fenomenal. Eu posso falar do setor de duas pessoas que eu admiro muito, que atuam fortemente no setor de fintech, são duas jornalistas muito queridas, que é a Cláudia Mancini com o Block News e a Lea De Luca com o Fintechs Brasil. Elas são 50 a mais que resolveram empreender e hoje elas mapeiam todo o segmento e são referência na área de fintechs e na área de blockchain. E a gente precisa aplaudir e agradecer porque elas estão abrindo esse caminho. Sim. Então, hoje eu vejo que realmente está havendo essa mescla. Inclusive, também percebo pessoas muito jovens que entraram com mentoria. Mentoria de pessoas mais velhas, mentoria de pessoas que já chegaram lá. E aí você tem um papel muito forte do que das aceleradoras.
que promovem, né, que fazem. Que é uma Exato. mentoria. São Exato. pessoas que já estão num caminho há um certo tempo e que vai ajudar. São tantos como as incubadoras também, que vai passar aquilo que já foi vivido. Com base nisso que você está falando, então vocês entendem que se você não tiver um repertório ou alguém que te assessore, né, na entrada, o caminho fica mais difícil, né, para uma mulher que quer entrar no mundo, no mercado de fintechs, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui. Se não tem essa base de alguém que já passou por muitas experiências, etc., você acha que talvez possa ser ela tenha mais dificuldades? Como que você enxerga? Eu acho que os desafios são maiores. Quando você conversa, a gente percebe que os assuntos são sempre os mesmos, tá, gente? Então é interessante você conversar com alguém que já passou por aquilo na empresa, Sim. ou que está numa situação delicada que você também já passou, e que aquela pessoa vê que está tudo bem, não acontece só com você. E eu não estou falando só de questões, digamos, exclusivas de mulheres. Estou falando também como a não promoção, quando você achava que você merecia. Por isso que a gente tem um foco no programa de mentoria. Tá. Porque tem um ditado que os psicólogos falam, né? A gente só pode levar o outro onde a gente foi, né? Então você passa para o outro uma confiança, que muitas vezes a mulher tem isso, né? Muito, fica o tempo todo se questionando se é boa. É a síndrome da impostora, Exatamente, né? a síndrome da impostora. A gente se cobra muito mais. Então tudo isso, quando você já tem uma pessoa que está ali conversando com você, quando você tem um sponsor, isso é muito importante, dentro da empresa, aquela pessoa que vai fazendo os caminhos de te promover ali dentro, se você para pensar, isso não é novo, os homens já faziam isso, gente. Exato. Por isso que eu digo, e aquilo que você pontuou muito bem, não é para excluir, a gente tem muita coisa interessante para aprender com eles, assim eles com a gente. Sim. A questão do networking que o homem faz desde sempre, que a gente também não faz. Que a gente não faz. A Que coragem. começa lá no futebol, na adolescência, na escola, os grupos. Né? É muito essa E relação. quanto mais você cresce na carreira, a sua recolocação no mercado, oportunidades, elas vêm de indicação. Sim. Então, olha como desde cedo a questão do networking, a questão de você ter um mentor e a questão de você ter um sponsorship, te ajuda. Te impulsiona, né? A escalar na carreira corporativa. E traz também um conforto, gente, porque todo mundo já passou por situação, digamos assim, desconfortável numa empresa. Então, quando você tem alguém que faz calma, faz assim, faz assado, precisa melhorar nisso, você pensou naquilo. Então, eu acho isso muito interessante. Eu faço mentoria de algumas pessoas, a gente ainda não tem o nosso programa fechado, mas eu faço inclusive das nossas voluntárias, nós temos voluntários no WLF, e é impressionante como você recebe o carinho. E essa história de que somente o mentorado recebe, não é verdade. O mentor também recebe, é uma troca. E você começa a ver que você está ajudando, impulsionando mulheres na carreira. Sim. Eu costumo fazer uma relação entre que bom se todo mundo pudesse ter e tivesse um mentor, assim como se todo mundo pudesse ter um psicólogo, um terapeuta, né? Com toda certeza. Com então, certeza. assim como terapia é hoje fundamental e cada vez mais a gente tem entendido e as pessoas, né, a gente desmistificou que terapia não é só para quem tem algum tipo, cara, todo mundo precisa fazer terapia. Que bom também que todo mundo entenda e perceba que precisa de ter um mentor, né? Então que quem está trilhando uma carreira tenha essa visão, poxa, eu preciso de alguém para segurar na minha mão e me ajudar. E quem já caminhou um pouco mais e tem uma bagagem, peraí, eu preciso ajudar outras pessoas. Deixa eu ver onde eu posso. E aí, inclusive, né, como faz parte como que faz para fazer parte dessa comunidade? É aberto, não é? O foco da nossa comunidade é trazer o setor privado, mulher do setor privado, carreira executiva, porque a gente percebeu que existem desafios, como eu te falei, essas gerações todas no mesmo local, que precisa, né, ser discutido e ser fomentada soluções de uma convivência em que todos e que seja harmônica. Sim. O setor público, a gente tem a DAI aqui, que é a Procuradora do Estado. Por Legal. quê? Porque qualquer coisa de regulação tributária, tudo isso tem um impacto. Então, para eles conversarem em relação ao setor, homens aliados e também a parte de funding. Então,
as mulheres que estão em Venture Capital, então existem grupos fenomenais que estão fazendo esse foco de somente investir em empresas fundadoras mulheres. Em fintechs fundadas por mulheres, para poder facilitar esse acesso ao crédito que ainda é difícil para a mulher. Sim. Então é uma comunidade que foi formada para isso e que está sempre de braços abertos. A gente tem um LinkedIn, pode acompanhar a gente, que chama Women Leaders e Fintechs. Então, estão todos convidados também para o próximo evento lá no dia 25, no Distrito. Maravilhoso. Estaremos lá. Eu vou de penetra. E a gente publica, já está convidada, a gente publica no LinkedIn já o acesso com o link da inscrição. E temos que ver a maravilhosa Dai lá como moderadora. Com certeza. Na verdade, eu só estou moderando. Vamos ver essas mulheres maravilhosas no palco. Vai ser um evento incrível. E o legal é que a gente vai ter setores públicos com setores privados. Faz as duas conexões. Exatamente. Então isso vai ser muito interessante. Muito bom. Gente, muito obrigada, assim, queria ficar aqui, sei lá, o resto da tarde conversando, batendo um papo e tendo essa troca, mas o nosso tempo, ele acabou. Mais uma vez, né, a importância, parabenizar a importância e a relevância do trabalho de vocês, essa construção para a sociedade e exclusivamente para as mulheres. Então, muito obrigada. Sucesso, parabéns, contem conosco nesse apoio, nesse impulsionamento, porque é como tem aí a hashtag, uma sobe e puxa a outra, né? Estamos todas juntas nessa. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma consideração final? Somente agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco do Women Leaders e Fintech. E não só dele, mas também discutir. Eu acho que quanto mais a gente discute esses temas, mais a gente educa. Sim. Ou, no mínimo, a gente provoca reflexões e indagações. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Bom, pessoal, continuem aí conectados, tem muito mais conteúdo, a gente tem mais outras pessoas incríveis que a gente vai entrevistar no evento. Não acabou, tem muito evento ainda pela frente. Obrigada, gente.